Amigos, estamos aqui. Alô, alô, boa noite. Estamos aqui mais um domingo, primeiro domingo do mês, sempre nas aulas da medicina espiritual. Hoje, estando aqui a nossa colega da casa, a presidente da AME, doutora Carolina Porto, com estudo sobre o pensamento, emoções, enfermidade e o valor da terapia espírita. Meus amigos, queridos internautas também, sejam bem-vindos para mais esta noite aqui de estudo. Tá? Vamos pedir aos queridos amigos que deixem os celulares aí em vibracal, né? Para não interferir, não atrapalhar aqui o estudo. Lembrar dos cursos, né? Que toda quarta-feira nós temos dos cursos aqui, né? Agora, quarta-feira vai ter dependências e compulsões. O estudo aberto a todos. Na primeira segunda-feira, quarta-feira do mês tem sempre o estudo de Joana de Ângeles, na terceira de André Luiz e na quarta estudo de casos, sempre os profissionais de saúde, tá? Então, um grande abraço a todos, sintam-se à vontade, tá? E nós vamos pedir agora para passar aqui o vídeo, né, do Mednesp aqui da apresentação. Não esquecer, né, que vai ter o curso do Mednesp, o nosso congresso, daqui na Praça CC, essa quarta-feira que vem da outra semana, tem inscrições ainda, viu, gente? Com desconto, a gente consegue ainda fazer um desconto para os internautas, entre em contato com a gente, com a AME Lagos, tá? Que a gente consegue ainda com algumas inscrições ainda com desconto, hein? Não percam que aqui em Rio de Janeiro, a próxima vez não vai ser no Rio, e sempre vai ser mais difícil da gente sair, né? Mas vamos fazer um esforço para a gente aproveitar esse Mednesp, que vai ser muito importante. Vai ter o Divaldo na abertura, na quarta-feira de noite. Eu acho que é imperdível esse Mednesp. Quem puder fazer um esforço de ir, não vai se arrepender, viu, gente? Podemos passar aqui agora o anúncio? Está colocando lá, né? A aula lá. Vocês podem colocar o vídeo, por favor, para a gente?
Vamos fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui nesse mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho, para serem instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tendes que espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Harvey, 1862. Vou pedir à nossa dirigente para fazer a prece de abertura. Fomos então envolvidos por essas palavras que nos conclama a paciência, a resignação e a fé, elevar nossos pensamentos a Deus. Em primeiro lugar, agradecendo ao nosso Pai Maior a oportunidade da encarnação, agradecendo a Jesus o amparo, a proteção e a sustentação em nossas vidas, agradecendo, Senhor, aos bons amigos espirituais guiados por Ti, que colocaram a doutrina espírita em nosso caminho, envolvendo os nossos pensamentos, modificando as nossas emoções, para entender, Senhor, o valor das enfermidades e também, Pai, o valor da modificação e do autoconhecimento. Nos envolve a todos nesse momento. Pedimos, Senhor, aos dirigentes espirituais dessa casa, a Baltazar, a Leon Denis, rogamos, Pai, a Bezerra de Menezes, dirigente espiritual de todas as AMES, Dr. Erma, nosso amigo querido, a Ti, Jesus, mas acima de tudo a Deus, a permissão de iniciarmos da nossa parte esse momento de estudos pela AME Lagos. Graças a Deus. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Maria Carolina, aqui da AME Lagos também. Hoje nós tínhamos programado a nossa companheira Cláudia. Quero pedir desculpas, mas ela teve um problema de saúde, foi internada. Infelizmente não pôde comparecer, mas espero estar à altura para poder substituí-la. E eu escolhi uma aula que falasse um pouco mais ao nosso coração sobre a gênese das nossas dificuldades físicas e emocionais. Por quê? Porque o MEDNESP está chegando. O MEDNESP está chegando e a gente tem falado muito sobre isso para vocês. Todo mundo sabe que nós estamos num país com graves dificuldades. Nós estamos num estado também que passa por graves problemas morais, né? E o MEDNESP, ele traz para perto de nós uma pleiade de espíritos vinculados com o bem, vinculados com o justo, com a moral do Cristo. E esse momento, ele serve para modificar a ambiência,
do lugar que vivemos, nesse estado querido que é o Rio de Janeiro. É uma oportunidade ímpar. Divaldo está próximo da sua desencarnação. Ele já nos posicionou que ele, provavelmente, ele nem queria aceitar essa tarefa de abrir o Mednesp. Ano passado, até o final do ano passado, ele não havia aceitado, porque, como Joana de Ângeles está em processo de reencarnação, ele está em processo de desencarnação. Então, pode ser que seja aí uma oportunidade ímpar de escutá-lo ainda encarnado. E, além disso, nós vamos ter no Mednesp mais de 200 palestrantes, médicos, profissionais de saúde, falando a respeito da medicina espiritual. E por que da medicina espiritual? Porque nós, hoje, buscamos a medicina tradicional, e eu faço medicina tradicional, com certeza, sou intensivista. Imagina, a pessoa que mais faz medicina tradicional sou eu, né? Mas nós não conseguimos chegar no âmago, no centro dos problemas. É como se nós enxugássemos gelo. A gente resolve aquele problema e daqui a pouco vem outro. A gente resolve aquele problema e daqui a pouco vem outro. Então, as pessoas estão buscando algo a mais. Esperamos em torno de 4.000 pessoas no Mednesp. E se vocês puderem, realmente é um momento imperdível na vida de qualquer pessoa, espírita ou não. Teremos palestrantes não espíritas, teremos palestrantes do exterior, que nem às vezes conhecem a doutrina espírita, mas cujo pensamento está vinculado ao pensamento do Cristo. Porque o pensamento do Cristo não é espírita, é o pensamento de amor. E qualquer religião que segue o pensamento de amor e de justiça de Deus está seguindo o pensamento do Cristo. Então, vamos dar início à nossa conversa, falando um pouquinho sobre pensamento, emoções, enfermidades e o valor da terapia espírita. Em primeiro lugar, quem pensa? Quem que pensa? A mente pensa. Alguém tem alguma opinião diferente? Quem pensa? O pensamento, ele é gerado por algo maior do que um corpo. O pensamento, ele é gerado por nós, por mim, por vocês, nós espíritos, que somos imortais e que mesmo que não estejamos usando este corpo físico, nós continuamos a pensar. Então, nós pensamos com a presença desse corpo ou sem a presença desse corpo. Nós pensamos e nós vamos gerar este impulso que vai, durante o período encarnatório, nós todos aqui no corpo físico, vai gerar estímulos para o nosso cérebro traduzir isso em outras formas biológicas de vida, através de manifestações bioquímicas, biofísicas, através de manifestações que são interpretadas por uma glândula muito interessante que chama glândula pineal. Eu gosto de falar isso, que a pineal é uma secretária bilíngue. Ela escuta o espírito e traduz isso para o corpo físico na forma de informações que o corpo físico poderá acessar. Então, quem pensa? Eu. Se eu, Carolina, for espírita, eu vou dizer que quem pensa é o espírito. Se eu não for espírita, eu vou dizer que quem pensa é a mente. O corpo físico sem o cérebro, ele não existe, né? Então, nós, espíritas, nós dizemos que quem pensa é o espírito. Todo mundo chegou? Legal? E isso é muito interessante, porque eu não sei se vocês já repararam
programas de televisão, nos jornalísticas, eles dizem assim: o corpo do fulano de tal foi encontrado. Quando acontece um assassinato, o corpo foi encontrado. Eles não dizem: o fulano de tal foi encontrado. Acho isso fantástico. Caminha com o que a gente acredita. O corpo dele foi encontrado. Ele não é o corpo. Ele usa o corpo. E nós usamos o corpo. Porque nós precisamos dessa vibração densa do nosso planeta para termos experiências compatíveis com o nosso nível de evolução. Então, todos nós que aqui estamos, temos vibrações semelhantes, que precisa estar imerso neste corpo físico, com esse tipo de cérebro físico, para gerar impulsos regidos pelo sistema nervoso, através de reações bioquímicas, hormonais, enzimáticas, biofísicas, e aí nós termos atitudes. Então, isso é muito importante na nossa aula. A gente definir que nós pensamos. E nós agimos através do que pensamos. Porque as nossas reações, elas vêm através do pensamento. Através das emoções. Então, eu penso e eu gero, através da minha glândula pineal, impulsos que vão ser decodificados pelo meu cérebro físico e emitidos na forma de hormônios ou de neurotransmissores, atingindo o meu sistema nervoso. E aí a gente tem dois sistemas nervosos que chamamos de autônomos muito importantes, que é o simpático e parasimpático. Já escutaram falar sobre isso? Sistema nervoso simpático é aquele da paixão. Coração dispara, eu fico tremendo, minha pupila dilata, eu tenho sudorese. É quando eu estou apaixonada, ou quando eu tenho alguma reação de estímulo, positiva ou negativa, que faz o meu corpo físico, através do meu pensamento, gerar hormônios de estresse, como cortisol, hormônios que vão me deixar mais alerta, mais atenta. São reações do pensamento que geram modificações no corpo. Então, no corpo, essas emoções geram reações a fatos, situações ou pessoas. Se eu gosto de alguém, eu vou ter reações que me fazem demonstrar isso. Isso é muito interessante, que eu escutei uma vez de um colega, o Flávio, que é psiquiatra, quando as pessoas não acreditam que a gente tem um espírito, né, que nós somos um espírito, eles dizem que essas reações, essas emoções que são causadas pelos sentimentos, que são causadas pelo pensamento, como nós acreditamos, que elas podem ser reproduzidas. Então, imagina, se eu não sou um espírito, se me amarrarem na cadeira, se me amarrarem na cadeira, o Marcelo vai lá e me amarra na cadeira, e me injeta adrenalina, que é o que estimula esse sistema nervoso simpático, então eu vou estar apaixonada por ele, né? Porque eu vou ter todas as reações de uma paixão. Mas isso é verdade? Não. Meu coração vai bater mais rápido, minha pupila vai dilatar, eu vou ficar mais alerta, mais atenta, eu vou ficar em situação de estresse, mas eu não estou apaixonada. Porque a paixão, o amor, ela é do espírito. Então, a reação corporal, ela é só uma reação a algo que vivemos ou pensamos. Elas são dirigidas para o exterior e servem para comunicação. Então, se eu precisar atravessar a rua, e eu preciso fazer isso sob uma situação de estresse, eu vou utilizar esse sistema nervoso simpático. Por quê? Porque eu aprendi, desde a minha evolução quanto espírito, a conservar o meu próprio corpo. Então, eu preciso estar alerta.
Quando que a gente aprende a conservar o próprio corpo? Desde sempre, desde que o espírito é criado, ou antes até, desde que o princípio espiritual é criado. Quando o cachorro faz aquele movimento de atravessar e o medo, ele vai, ele volta, ele está aprendendo a dar valor ao seu corpo, a ter medo, a viver o estresse e a reagir sob o estresse. E nós vamos aperfeiçoando isso quanto espíritos. Essas emoções, elas são intensas e são curtas. Porque são corporais. Do mesmo jeito que essa descarga acontece, ela rapidamente se vai. A paixão não é curta? A paixão é curta. A gente casa apaixonado, né? Mas depois a paixão vai embora. E que bom que vai embora, né? Porque imagina viver nessa situação de alerta o tempo todo. E aí nós temos os sentimentos. Esses sim, ligados a essa mente, a esse espírito. E os sentimentos, eles são duradouros. Eles são resultados de afeições subjetivas. Eles não necessariamente mais estão associados a essa descarga hormonal. O sentimento é aquilo que nós vamos aprendendo durante as nossas encarnações. E quando a gente sente o bem, quando a gente pensa bem, toda essa descarga hormonal, ela é equilibrada, ela é organizada. Então o meu corpo físico reage de uma maneira diferente. Não de uma maneira tão intensa, mas de uma maneira suave e organizada. É isso que a gente busca, não é? É isso que a gente busca. Esse sentimento, ele é duradouro, porque é um sentimento conquistado pelo espírito. Hoje, eu caminhando com o meu filho, a gente ia almoçar na casa da minha sogra, ele falou assim: mãe, achei uma caixinha com vários ovos, mas eu ia embora, porque ele está morando em Niterói, e ninguém quis cuidar dos ovos, porque descobriram que eram ovos de pombo. E acabou que os bichinhos todos devem ter morrido. Aí eu falei para ele assim: desde quando a gente produz o hormônio do amor? Desde quando? Desde quando a gente era princípio espiritual. Desde quando eu não, mas quando o princípio espiritual era uma galinha, ela produzia prolactina. Prolactina é um hormônio para estimular a amamentação. Galinha amamenta? Não. Mas ela cuida dos pintinhos? Cuida. Então, nesse momento, nós começamos a receber esse tipo de informação hormonal e hoje nós temos um sentimento materno, paterno pela nossa prole, que é esse sentimento, que ele é tranquilo, que ele é eterno, que ele é um sentimento duradouro. Nós nos apaixonamos pelos nossos filhos. Nós amamos os nossos filhos. Consegue entender a diferença? Então, isso é um trabalho da evolução para que nós consigamos diferenciar as coisas. Mas a paixão ainda é necessária para a gente? É, com certeza. Quem falou que é? A paixão é necessária. Porque a gente se une em casal pela paixão. A gente busca uma profissão pela paixão. E muitas vezes isso vai movimentar a vida. E nós vamos aprendendo com o passar do tempo que esse sentimento pode ser melhor do que a paixão. Sem esses arrobos de felicidade ou de tristeza. Né? Porque já viu o adolescente? Ele se apaixona todo mês por um, né? E sofre perdidamente. Chora, sofre. Né? Eu tenho 3. O menino ainda não passou por isso, não. Pelo menos eu não vi. Mas as meninas, nossa senhora, uma semana de molho porque terminaram com o namorado. Mas daqui a uma semana já estão amando outro.
Entendeu? Isso aí faz parte do nosso processo de aprendizado, né? Então, isso é importante. Só que quando a gente pensa bem, mesmo que seja paixão, nós vamos modificando o nosso corpo para melhor. Mas e quando essa paixão ela é negativa? Ah, Carolina, existe paixão negativa? Existe? Existe muitas paixões negativas. Eu tenho, infelizmente, eu tenho até uma convicção que muitas, ou a maioria das nossas paixões não são tão positivas assim. Somos apaixonados por nós mesmos. Apaixonados. Então, nós tendemos a negligenciar as nossas falhas. Enxergamos a falha do outro, mas a nossa, a gente não vê. Quem falou isso mesmo, gente? Há 2000 anos atrás? Jesus. Que nós enxergamos um cisquinho no olho do outro, mas a gente não enxerga uma trave no nosso olho. Não foi isso? Somos apaixonados pelo que é nosso, cultivamos o egoísmo. Somos apaixonados pelo que é nosso. Pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha casa, pelo meu carro, por nada que é meu, na verdade. Porque a impermanência é um estado que nos rege. Estamos aqui, somos impermanentes neste planeta. Não somos permanentes. Nada do que nós estamos vivenciando a nível de matéria é nosso. Nem aqueles tantos milhões que os outros estão levando na mala. Vai tudo ficar. Então, vivenciamos sentimentos dolorosos, negativos, por coisas que são impermanentes, que são defeitos nossos ainda, e que estamos lutando contra eles. Mas esse sentimento que gera este pensamento negativo, ele vai ter reação no nosso corpo físico. Lá naquele cérebro físico. Lembra da pineal, aquela interface? Se eu penso negativamente, a minha secretária bilíngue traduz aquilo na forma de neurotransmissores desorganizados. Depressão, ansiedade, tristezas absolutas e às vezes que culminam até no suicídio. Emitimos também e produzimos substâncias que são neuropeptídeos. Peptídeos são substâncias pequenas, não são proteínas, elas são menores do que as proteínas. E elas têm alto valor, os neuropeptídeos, na ação de reorganização hormonal. E nós liberamos esses neuropeptídeos que são pró-inflamatórios. O que significa isso? Eu fico inflamada. Ah, Carolina, mas o que quer dizer que eu estou inflamada? Quer dizer que todas as minhas reações orgânicas estão funcionando sob estresse. Então, eu sou uma pessoa inflamada. Se eu tiver uma infecção, o meu organismo não vai conseguir reagir de uma maneira adequada, porque meu sistema imunológico está voltado para combater essa inflamação. Isso é sério. Vamos ver mais quem está inflamado? O obeso está inflamado. Quem fuma está inflamado. E quem pensa mal também está inflamado. Olha que coisa difícil. Quanto mais inflamado eu estou, menos tempo de vida encarnado eu tenho. Então, isso, no final desse balanço, vai nos predispor a doenças e ao desequilíbrio. Está dando para captar como que nós, espíritos, somos os responsáveis praticamente, na íntegra, pelas nossas doenças? Mas qual é a consequência direta disso?
aumento no número de tumores, de cânceres. Eu sempre faço essa pergunta. Alguém conhece alguém, algum parente, alguma pessoa próxima que desenvolveu um câncer depois de uma tristeza profunda? Eu conheço. Minha avó perdeu o filho dela mais novo, desencarnou. Deu 2 anos, ela tinha 50 anos, ela desenvolveu um câncer e foi a óbito. Então isso é absolutamente o resultado desses processos inflamatórios que nós trazemos. Porque nós temos em nós a nossa memória genética, que é adquirida através das nossas experiências reencarnatórias. Eu, quando chego aqui nesse planeta, quando a minha mãe e meu pai se uniram na relação sexual para me dar um corpo, eu, espírito, influenciei este ovo. Então, toda essa formação genética foi influenciada a partir do que eu precisava viver aqui. Só que essa informação genética está lá guardadinha, quietinha. Algumas têm que ser expressas mesmo, que são aquelas informações que fazem parte da minha situação e que eu vim buscar aquilo e é para aquilo que eu vim aprender. Então, olha, com 3 anos de idade, eu vou desenvolver um câncer e vou desencarnar com 5. Isso já era uma programação. Mas existem outras, e a grande maioria, que elas estão ali a título de prova e não de expiação. E se eu começar na minha vida, desde muito cedo, a desenvolver más tendências, eu vou poder desencapar esses genes e faço com que essas doenças apareçam. Isso é muito interessante quando a gente estuda gêmeos. A Simone, que tem gêmeos, ela vê isso, ela vai poder ver isso. Gêmeos idênticos, como são os filhos dela. Quando você tem gêmeos idênticos, teoricamente, eles teriam que ter as mesmas doenças genéticas, pelo menos de origem genética. E não é verdade. Quando chega a fase adulta, alguns gêmeos têm e outros não têm. Por quê? Porque a experiência de vida, o fator ambiental, interfere diretamente na expressão desses genes. Os sentimentos que esses indivíduos vão gerar durante a vida e os pensamentos vão influenciar nas emoções, que vão influenciar aí na liberação de substâncias pró-inflamatórias e desencapar o gene. Sabe qual é o nome bonito disso? Epigenética. Isso que é epigenética. É simples assim. Todo mundo já escutou falar sobre epigenética? Né? É interessante. Por quê? A epigenética ela foi uma ciência relativamente nova, a partir dos anos 2000 e pouco, quando acabou o estudo do projeto Genoma. A gente tem 25 mil genes, pouquinho mais que uma espiga de milho. Então, por que a gente tem tantas diferenças entre nós? Pela epigenética. Pelas modificações que nós, espíritos, somos capazes de fazer, porque a gente pensa. Porque nós interferimos no nosso corpo. Então, essas modificações fazem com que genes sejam encapados ou desencapados, a partir da nossa conduta. Está ficando séria a situação, né? A situação está complicando cada vez mais. E aí os espíritos também dizem que o trabalho no bem com felicidade. Por que com felicidade? Porque não adianta eu trabalhar no bem 50 anos por obrigação. Porque eu não vou liberar substâncias anti-inflamatórias se eu fizer isso. Eu vou estar trabalhando por troca, por exemplo. Olha, eu trabalho para ganhar alguma coisa. Ou então eu vou por obrigação. A minha conduta
do trabalho e da vida social voltada para o bem, ele faz com que nós aumentemos as nossas proteínas anti-inflamatórias. O nosso corpo entra num equilíbrio. Nós liberamos neuropeptídeos adequados, reorganização de hormônios. E o nosso sistema imunológico funciona legal. Aí a gente fala assim, a pessoa chega na casa, extremamente comum, né? A pessoa chega à casa pela primeira, segunda vez e fala assim, olha, eu vim trabalhar, eu quero fazer caridade. Eu preciso porque eu quero muito ajudar o outro. Aí a gente olha para a pessoa e fala assim, não discuto. Você discute, Simone? A gente discute? Não. Nele, então, que faz atendimento fraterno, a gente não discute. Porque não é a hora, a pessoa ainda não sabe. Mas quando ela se enganja no trabalho do bem, com felicidade, consequentemente está ajudando alguém. Mas quem é o principal ajudado? É ela mesma. Aí aquela pessoa que vivia doente, que vivia internado, que vivia cheio de complicação emocional, mental, física, ela começa a se reorganizar. É milagre? É dogmático? Não é. Medicina espiritual. Está dando para entender a medicina espiritual? Então, essa é a chave da nossa possível evolução, da nossa vida melhor. É tentarmos o tempo todo nos afastar dos pensamentos desorganizados, dos sentimentos desequilibrados que vão gerar emoções que nos prejudicam. O que a ansiedade faz? Faz o coração bater mais rápido, não faz? A gente, quando está ansioso, a gente não fica com o coração batendo mais rápido? Aí o que a gente tem que fazer? Tomar remédio para o coração. O problema é no coração? Mas o problema pode ser que aconteça também no coração depois, porque esse músculo cardíaco submetido a uma descarga hormonal desorganizada do sistema simpático por períodos prolongados, ele vai hipertrofiar, ficar grande. E aí ele não consegue mais bombear o coração de maneira adequada e eu vou ter um problema de insuficiência cardíaca na fase adulta. Aí eu vou falar assim, mas isso é porque eu estou velho. Estou com problema de coração porque eu estou velho. Não, você está com problema de coração porque você utilizou os seus pensamentos, os seus sentimentos de maneira desorganizada durante toda a vida. E isso culminou num problema cardíaco. Estava na sua programação? Não. Não era a sua programação. Nós buscamos? Sim, nós buscamos. Porque somos ainda imperfeitos. Então, por mais que nós façamos, nós ainda não conseguimos ter equilíbrio. Aí André Luiz diz assim, nos domínios da mediunidade, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. É exatamente isso. E aqui a gente vai falar um pouquinho de perispírito. Quem não sabe o que é perispírito, levanta o braço. A maioria sabe o que é perispírito, mas o companheiro não sabe, então nós vamos começar do começo. Perispírito é a interface entre o espírito e o corpo. Ele é formado de fluido vital, que existe em toda a natureza, que é o fluido formador de todas as coisas. Ele tem a característica do mundo em que habitamos. E ele é muito sutil, a ponto de chamarmos de semimaterial. Por quê? Porque o espírito não é matéria. O espírito não conseguiria agir na matéria,
Então, ele precisa de alguma coisa que seja semimaterial. Então, ele vai receber do espírito comando e vai passar para a matéria. E no corpo nós temos a pineal, que é a glândula bilíngue. E do espírito para o corpo temos o perispírito. Deu? Então, esse perispírito, ele traz marcado nele todas as nossas vivências, desde o começo da formação quanto espírito. Tudo o que eu vivenciei, de bom e de ruim, está impresso no meu perispírito. Ah, Carolina, então se eu fizer uma regressão, uma terapia de vidas passadas, eu vou lembrar de tudo? Não. Não vou lembrar. E nem é bom que nós lembremos, né? Porque se hoje, eu, quanto Maria Carolina, sou a minha melhor encarnação, eu não quero nem pensar o que era antes. Hoje estamos na nossa melhor encarnação. Pensem sobre isso. Imagina 5 encarnações anteriores. Então, não é tão bom assim a gente lembrar. Mas a gente não precisa lembrar. Porque tudo que eu faço hoje, toda maneira minha de agir com os amigos, com a família, com o trabalho, com a vida, ela é um reflexo desse somatório de todas as encarnações. E o que eu aprendi e o que eu também não aprendi. Então, se eu hoje sou uma pessoa agressiva, é porque eu mantenho esse padrão há muitas encarnações. Se eu sou uma pessoa egoísta, eu mantenho esse padrão há muitas encarnações. Se eu uma pessoa bondosa, eu mantenho esse padrão e vou aperfeiçoando o que é bom e vou aprendendo a abandonar o que é ruim. Mas está tudo guardadinho lá no meu perispírito. E quanto que isso pode influenciar a nossa vida? Em muita coisa. Quando nós passamos, por exemplo, no atendimento médico espiritual, alguns tipos de médiuns conseguem, através de um tipo especial de mediunidade, especial não, de um tipo de mediunidade, acessar essas dificuldades do perispírito. E conseguem ver até doenças que ainda não estão no corpo, que estão lá, que elas podem ou não ser impressas no corpo físico. É igual a história de eu ter o gene da diabetes. Ele está lá guardadinho. Minha mãe tinha, meu pai tinha, obrigatoriamente eu vou ter, porque é genético. Mas eu posso não ter, se eu tiver condutas adequadas. Então está impresso lá. E o André Luiz diz que esses sentimentos intoxicam o perispírito. Além das coisas que eu já vivenciei, eu vou marcando, impregnando este perispírito aqui, nessa vida. Ou depurando e melhorando este perispírito. Então, o perispírito é muito importante. Espíritas, temos que estudar perispírito. Isso faz parte da nossa vida. E isso aqui é o mais importante. A gente conseguir fazer isso. Ter equilíbrio. Porque é possível que nós abandonemos todas as nossos pensamentos menos positivos? É possível? A gente pode tentar abandonar os hábitos. Ou seja, a ação. Agora, a gente consegue controlar a cabeça? Pensamento? Difícil, né? Ainda não conseguimos fazer isso. Então, nós vivemos nesse processo entre estar inflamado e desinflamar. E o que nos ajuda nisso? Momentos como esse nos ajudam. Porque nesses momentos, nós estamos dentro de uma casa pensando o bem e fazendo uma coisa que Joana fala muito, que é promovendo o autoconhecimento. Porque eu só vou conseguir mudar alguma coisa em mim se eu identificar esta coisa. Porque se eu não identificá-la, eu não vou saber que isso está ruim.
a identificação é o primeiro processo do arrependimento. E o arrependimento é o primeiro processo da nossa mudança. Só muda quem está arrependido. Quem não está arrependido não muda. Quem não está arrependido ainda tem orgulho do que faz. Será que isso é assim mesmo? É. Por que quem é alcoólatra não larga o álcool? Porque ele tem orgulho daquilo. No fundo, ele acha que ele é diferente, que aquilo faz bem para ele. Por que quem mente não larga a mentira? Porque ele tem orgulho daquilo. O orgulho é um sentimento que, se for retirado das nossas vidas, como está no Evangelho, orgulho e egoísmo, eles vão carregar com eles todos os outros maus sentimentos. Eles estão na gênese. O egoísta tem orgulho de ser egoísta. Então a gente precisa pensar sobre isso. Sobre essa necessidade do equilíbrio para mantermos o nosso corpo físico o mais saudável possível pelo maior número de anos que nós tivermos. Quantos anos nós podemos viver? Quantos anos? 75? 80? Eu estava lá na universidade outro dia. Eu adoro contar essa história, que eu fiquei tão impressionada com isso. Eu estava na universidade outro dia e chegou uma ambulância com uma criança para ser atendida no ambulatório, no meu ambulatório. E aí eu fui com a residente para atender essa criança, que era lá numa outra sala. E chegou lá, tinha uma senhora, que era médica da ambulância, do plano de saúde. E ela levou a criança, ela me apresentou a criança, ela me contou o caso todo da criança, me passou o caso todo e tal. E eu examinei, conversei com a mãe e tal, fizemos tudo o que tinha que fazer. E eu comecei a conversar com ela, enquanto o pessoal dela, da equipe dela, não vinha para buscar a criança e botar na ambulância para levar embora. E ela falou assim para mim: quantos anos você acha que eu tenho? Pergunta difícil, né, para a gente responder, ainda mais para a mulher, né? Mas assim, eu realmente achei que ela deveria ter uns 70, 75 anos, e já achei que era impressionante, uma médica trabalhando em regime de plantão com essa idade, né? Com aquela lucidez toda, com aquela organização de pensamento. Ela falou: minha filha, eu tenho 93. Ela tem 93 anos. E ela falou para mim: hoje eu estou de 12 horas de plantão, amanhã faço mais 12, depois de amanhã faço 24. Eu falei: para, porque eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha. Porque a gente pensa que está aposentando tarde aos 65. Está todo mundo brigando. E eu sou uma delas. E ela estava trabalhando em regime de plantão por exclusiva vontade, aos 93 anos. Lúcida, orientada, a letra dela é infinitamente melhor que a minha. Não é difícil isso acontecer, né, Marcelo? Nós dois temos uma letra muito linda, nós dois, mas ela estava lá dando a contribuição dela para a medicina. Me falou que tinha 5 livros escritos e que ela amava o que fazia. E que isso movimentava a vida dela. Que o trabalho movimentava a vida dela. Aquilo, eu fui para casa pensando sobre isso. Essa pessoa conseguiu ter equilíbrio na vida dela. Ela conseguiu ter equilíbrio. Ela é a pessoa mais antiga formada pelo UFRJ hoje no Brasil. Ela formou numa época em que as mulheres nem estudavam. Muito menos entravam em faculdade de medicina, que tudo era dominado pelos homens. E ela conseguiu, venceu e fez o que gostava de maneira correta, coerente. Então, nós vamos viver quantos anos?
o quanto tempo que nós conseguirmos nos reorganizar. Porque o que Deus quer de nós é que nós aproveitemos a nossa encarnação da melhor maneira possível. E toda vez que eu utilizo essa encarnação tendo esses sentimentos negativos, eu vou diminuindo o meu tempo, minha expectativa de vida. E qual é o problema? O problema sou eu. Porque se eu diminuo a minha expectativa de vida, eu vou me cobrar. Porque eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito melhor. Afinal, a nossa programação é para fazer o nosso melhor. E eu não consegui fazer. Então, são muitas coisas que a gente tem que pensar, né? E a gente vai falar sobre reencarnação. O que é isso? Por que a gente está encarnando? É uma punição a gente encarnar, então? Aí São Luís diz, será a encarnação... Kardec pergunta, será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Aí São Luís diz que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Quais são os planos que Deus confiou a vocês? Autoconhecimento. Se vocês não se conhecerem, vocês não vão saber quais são os planos que Deus confiou a vocês. Porque nós vamos vivendo a vida, dia após dia, sem pensar em qual é o meu objetivo aqui. Qual é o meu objetivo dentro desta encarnação? Não estou aqui porque estou sendo punida. Muito pelo contrário. Estou aqui porque Deus me ama profundamente. E me dá a cada dia que nasce 24 horas do dia para que eu possa me melhorar. 1440 minutos para que eu possa me melhorar. Então a encarnação não é uma punição. Ah, mas Carolina, existem pessoas que sofrem muito na encarnação. Não precisa nem me falar, gente. Isso aí eu vivo isso. Eu trabalho dentro de UTI pediátrica. Você sabe o que é um médico virar para uma mãe e falar assim, nós vamos colocar o seu filho em cuidados paliativos porque ele não tem mais condições de ser tratado e essa criança ter 3 anos de idade? Não é fácil. Mas nós todos temos que aprender. E este espírito aprendeu durante esses 3 anos, 1 ano, 1 dia, o que seja, dentro da necessidade dele nesta encarnação. Não encurtou o seu processo. Mas nós, ou os pais, se não entenderem isso, vão encurtar o processo. Porque se os pais se rebelarem contra Deus, contra a vida, eles não vão pensar negativamente. Lembra da história do câncer quando se perde alguém? A gente encurta. E as nossas causas, então, atuais das aflições, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, traz que as contrariedades da vida são de 2 espécies, ou pode-se dizer, de 2 origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, e outras na vida passada. 2 origens com um único responsável, nós mesmos. Ou nós buscamos as nossas dores, ou estamos só nos regenerando com elas. É isso que Deus quer de nós, que nós nos regeneremos com as nossas dores. Mas para isso eu preciso aprender a vivenciar essa dor com alegria. Lembra da felicidade lá? O trabalho não é só trabalhar para o outro, não, é trabalhar para mim também. Se eu trabalho para mim, eu estou trabalhando para o mundo, eu estou modificando o mundo a partir da minha maneira de ser. Por que nós hoje seguimos o exemplo de Jesus? Porque foi o exemplo, não foi só palavra.
não foi escrito. Porque se ele tivesse só dito e não exemplificado, a gente não estaria aqui seguindo o exemplo dele. Então, a minha modificação íntima modifica a minha família, modifica os meus amigos e assim sucessivamente. Então, o desenvolvimento de valores como paciência, humildade, bondade, perdão, tolerância, caridade e amor são características de consciências plenamente despertas, de unidade perfeita e de perfeito entrosamento de Deus para com o homem. E esse é o caminho da cura. Eu adoro um antibiótico. Adoro. Acho que o antibiótico foi a coisa assim, mais divina criada. Porque salva muito bebê meu da desencarnação. Mas ele é só um cuidado paliativo. Se nós não nos encontrarmos com os valores de Deus, a doença que hoje é curada se apresenta de outra maneira depois. E no futuro, quando os remédios forem muito mais potentes, as terapias genéticas puderem substituir coração, rim, pulmão, o que for. Mesmo assim, as doenças mentais, as doenças da alma, elas continuarão. E essas doenças só serão curadas com esses valores, que são os valores divinos. E por isso nós encarnamos e reencarnamos e reencarnamos. Para conquistar esses valores. E para conseguirmos exercitar a nossa cura. Então, é mais ou menos isso. Aceitar o perdão de Deus. Entender que nós não somos punidos por Deus. A reencarnação é o perdão que Deus dá a cada um de nós. Nos perdoar, porque muita gente adoece porque não se perdoa. Perdoar o outro e pedir perdão. Se nós conseguirmos isso, nessa encarnação, com um sentimento negativo, com uma pessoa que seja, nós estaremos fazendo e adiantando o nosso processo de autocura e de evolução. E só para encerrar, para a gente que às vezes acha que isso é muito difícil, isso aqui é uma passagenzinha de Neio Lúcio, mas que demonstra bem quem somos nós. Ele diz assim, que a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. O reino divino está tão longe para a gente quanto a semente divina, semente do trigo. Ela é quase imperceptível, ela é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não consegue mais deter-se. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível da sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. E aqueles que não conhecem a caridade e não a praticam? São sementes que dormem, guardam consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Somos nós. Temos a semente divina em nós. Apesar de estarmos com o pé no lamaçal da vida, se nós tivermos Deus e Jesus no coração, nós vamos frutificar. E se a gente resolver que não quer frutificar, os aguaceiros virão. As dores, as lutas, as doenças, e farão com que a gente modifique o pensamento.
modifique o sentimento e aprimore as emoções. Não é assim? Às vezes a gente passa a vida inteira com uma conduta para que ao final da vida a gente passe por uma dor muito grande e aprenda e reconquiste aquela encarnação inteira. Então somos capazes de fazer isso. Somos capazes. Então, eu queria agradecer a vocês e a gente vai abrir agora para as perguntas. A ótima aula, bem elucidativa. Acho que ela já foi um pré-aquecimento para a gente ir para o MEDNESP, né? Foi bem interessante. Olha o convite, hein, gente? O convite está dado para vocês aí, daqui a 14, 15, né, que vai começar o MEDNESP. Nós temos ainda aí algumas inscrições com preço bem mais em conta, viu? Os internautas, queridos amigos, só entrar em contato com a Milagros pelo site. E eu acho que vale a pena aí, né, a oportunidade, está aqui pertinho da nossa casa, né? Vamos lá, vamos participar do MEDNESP. Vamos às perguntas? Se ninguém perguntar nada, eu vou achar que ninguém entendeu nada. Nunca pode haver retrocesso? Se nunca vai poder haver retrocesso? Não, não existe retrocesso. Existe parada de crescimento e de evolução. E essa parada, ela vai acontecer. Nós temos livre-arbítrio. Porém, o nosso livre-arbítrio ele vai até o ponto em que Deus resolve que nós temos que evoluir. Aí os aguaceiros virão. E quando você não aprende numa? Eu não consegui escutar. Quando você não aprende em uma? Quando a gente não aprende uma encarnação, geralmente a gente não aprende uma encarnação, não. A gente vai fazendo pequenas mudanças, muito sutis. Mudanças muito sutis mesmo, de encarnação para outra. Através das nossas vivências e experiências. Agora, fazer uma modificação como Saulo, que virou Paulo, que é possível fazer, isso vai depender da vontade e do empenho que nós tenhamos na nossa encarnação. Podemos fazer essa modificação, mas não somos todos Paulo, né? Eu gostaria que você trouxesse para a gente uma pincelada, né, sobre, a partir das doenças, identificar as emoções e os sentimentos que estão desorganizados. A partir de determinadas doenças, reflete o quê no comportamento do espírito? Né? Essa é uma pergunta muito interessante. Gostei muito da sua pergunta. As doenças, na verdade, não especificamente uma doença ou outra, mas os grupos de doenças, elas são características de espíritos que têm emoções parecidas. Vou falar no MEDNESP sobre autismo. Eu vou falar sobre autismo no MEDNESP. Então, por exemplo, os pacientes, né, que a gente estava lá em entrevista com o Dr. Herman ontem, essas pessoas que têm, por exemplo, desorganizações mentais graves, como o autismo, ou mesmo pessoas que têm culpas, transtornos mentais, ansiedade, depressão, são pessoas que estão mais ou menos no mesmo bloco de emoções desorganizadas, muito presas pela culpa, por erros de encarnações anteriores. Outro grupo, por exemplo, os diabéticos, são pessoas que não gostam de seguir regras. São pessoas que preferem elas serem as que dão regras, mesmo que essas regras não sejam as corretas. Elas não gostam de seguir as outras. As pessoas que têm doenças reumatológicas, doenças autoimunes,
geralmente são espíritos que não valorizaram o próprio corpo em outras encarnações e que, nesse momento, precisa de uma encarnação para dar valor ao bem precioso que é o corpo físico. Então, nós temos grupos de doenças com as suas características. Pacientes que estão hoje sofrendo com Alzheimer, geralmente são pacientes que comandaram muito. Sabe aquelas pessoas que só pelo olho, assim, elas já são obedecidas? E não que sejam ruins, não, são pessoas boas, mas que estão acostumadas a comandar, a dar ordem. E quando elas perdem isso, elas dissociam. Elas não conseguem mais dominar. O espírito não comanda mais o corpo, o cérebro físico. Então, nós temos assim uma variedade imensa de situações dentro das doenças mesmo e das características dos espíritos. Mas, assim, se hoje eu não tenho doença autoimune, na outra encarnação eu posso ter. Porque, assim, nós temos mais ou menos as mesmas características, todos nós. Quem aqui gosta de seguir regra, assim, ó, sem reclamar? Gosta de ser mandado? Quem gosta? Quem gosta? Né? Então, a gente vai vendo que todo mundo é mais ou menos parecido. E a gente vai transitando nisso. É óbvio que, com o autoconhecimento, eu começo a ver quais são as minhas características principais. Eu começo a ver as minhas características principais. E se eu tenho características boas, é o momento de eu fortalecê-las. E se eu tenho características não tão boas, é o momento de eu tentar mudar. Através das terapias espíritas, através das terapias mesmo, através da vontade, do esforço. Né? Não é isso que a gente faz com os nossos filhos? O que é educar? Educar significa eu pegar um espírito que chegou na minha casa, que eu recebi, e eu vejo assim, ó, quais são as boas tendências e quais são as más tendências. As boas tendências eu vou fortalecer. E as más tendências eu vou tentar modificar. É assim. A gente faz isso com os filhos, mas com amor. Né? Porque se eu começar a fazer isso através da culpa, eu vou adoecer mais. Porque não adianta eu reconhecer em mim que eu tenho um problema e colocar o chapéu da culpa. Aí eu paraliso, que a culpa paralisa. Aí eu vou entrar lá naquele grupo de espírito que vai nascer, pode nascer autista numa outra encarnação, porque eu paralisei. Espero ter respondido a sua pergunta. Mais alguma pergunta? Já sabem tudo, então? Tudo tranquilo? É, né? Ótimo. Então, bom, eu queria encerrar, Marcelo, não sei se você tem alguma pergunta, não. Mas é sempre bom a gente dividir, né? Então, somos privilegiados hoje de estarmos num corpo físico saudável, com um cérebro físico totalmente saudável, apto a receber informações e a modificar, dentro de um grupo que está predisposto a discutir essas coisas, que não são todos os grupos que estão predispostos, de pessoas que estão predispostas a discutir esse reconhecimento de si mesmo. Então, muito nos está sendo dado. E esse dar não é para que nós arquivemos, guardemos na nossa casa, mas para que nós possamos distribuir. E como que a gente distribui? Com certeza através das boas ações, dos bons pensamentos e através do trabalho no bem. Então, a casa está aberta, a AME Lagos está aberta, nós estamos pautados sobre um tripé, que é a divulgação, é o estudo e é a assistência. Então, há vagas no trabalho do bem. E quem quiser se juntar a nós, há vagas nos estudos, há vagas nos trabalhos.
E eu tenho certeza que essa imersão nessa nova maneira de pensar, não só estarmos sentados nos bancos mais, né? Porque a gente fez isso várias encarnações. Há quantas encarnações vocês estão espíritas? A meia. O resto a gente não era espírita. E nós nos acostumamos a sentar nos bancos e só receber. Né? Íamos lá, pedíamos a bênção, recebíamos e ia embora. E hoje Deus nos chama a dar, a ofertar. Então, há vagas no trabalho do bem. E quem quiser pode nos procurar ao final para conversar, ou através do site, através do Facebook. Estamos nas redes sociais. Então, divulguem essa ideia para que mais pessoas possam ter acesso, assim como nós, a esses momentos de modificação íntima, de modificação de vibração e de pensamento. Para finalizar, para acrescentar, não esquecer sempre de Jesus, né, que é o nosso maior médico, né, espiritual, né, que quando ele curava as pessoas, ele pedia para o paciente não pecar mais. O que adianta ele curar um leproso, curar um cego e esse doente continuar com as mesmas vicissitudes, continuar com os mesmos erros? A doença vai aparecer em outro lugar. Então a gente tem que fazer nossas mudanças, não é só como médico hoje em dia aqui, né? Nós como médicos, né, aqui na nossa vida aqui. A gente vai, cura, a Carolina passa um antibiótico lá para o pacientezinho dela, a gente vai, faz a cirurgia de ouvido, o paciente melhora, mas se ele continuar com as suas vicissitudes, com os seus erros, com os seus vícios, não vai aparecer a doença de novo. Então a gente tem que fazer sempre a nossa mudança, né? É o esforço, a gente veio nessa encarnação sempre para tentar melhorar. Melhorar intimamente, melhorar ajudando o próximo, né, crescendo, entendeu? Justamente lançando mão da caridade juntos, ajudar o próximo. Vamos finalizar? Bom, meus irmãos, estamos aqui finalizando mais uma vez o nosso estudo da Milagros, sempre no primeiro domingo do mês, agradecendo a espiritualidade amiga, que sempre nos ampara desta casa, Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino, ao nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, mas, sobretudo, com o olhar maior de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso médico maior. Graças a Deus. Gente, não esquece que nós temos os caldos agora lá fora. Quem quiser tomar um caldo, a última vez estava maravilhoso. R$10, 2 potinhos.